Uma vez ou outra ele falar, por exemplo, sobre a questão da homossexualidade nos sermões é uma coisa. Agora ele acha um pretexto pra gerar o contexto pra que sempre ele fale de questões morais. Não é no mínimo curioso? Quando a pessoa foca muito nessa questão da moral sexual, de uma maneira condenatória, de uma maneira extremista, de uma maneira a usar esse tipo de discurso, é porque ela tem que olhar pra si e tratar suas próprias questões. Agora tem um outro religioso muito conhecido também, que esse tá bem na mídia agora, fala-se muito dele. E eu sei que você também não concorda muito com as opiniões dele, porque eu já vi você falando sobre isso, que é o Frei Gilson. E o Frei Gilson, se o padre Fábio de Mello, ele não tem muitas opiniões políticas e de julgar, ou de condenar, ou de apontar o dedo, a gente já não pode dizer o mesmo do Frei Gilson. Não é? Ele já é um cara que fala, ele já é um cara que aponta o dedo, e por estar ganhando cada vez mais holofote, a voz dele tem tido cada vez mais ressonância. Então, o Frei Gilson é um cara minimamente estudado e com uma possível inteligência mediana. Então, ele sabe o que falar, para qual público falar e o que ele vai conseguir com tal coisa. Ele sabe que para alavancar público, um público que ele quer alavancar, ele vai precisar tocar e frisar e ficar repetindo pautas ligadas à questão da moral. Sim. E por que não da moral sexual? Então você vai ver vários roteiros homiléticos, vários sermões do Frei Gilson falando da homossexualidade. Vários, eu já achei uns 5 no YouTube. Fora os que não são gravados e outras palestras. E sempre de maneira obedecendo, mas gerando conteúdo para o público que gosta desse tipo de conteúdo. Sempre opiniões condenatórias, impondo a verdade, a moral, tudo isso, não é? Por exemplo, ele estudou filosofia para ser padre. Ele sabe que não se usa o termo homossexualismo, por exemplo. É homossexualidade. Só que ele faz questão de usar o termo mesmo tendo conhecimento, porque ele sabe que isso vai inflamar o lado contrário a ele. E o hater também dá engajamento. Então ele sabe que as pessoas não gostarem, elas vão estar falando sobre ele. Quem gosta vai estar sendo alimentado sempre com aquele discurso. E o que ele está conseguindo agora com isso? Ele arrecadou milhões, ele vai construir uma mega igreja na Zona Sul de São Paulo. No final, parece que o propósito também é esse. É um propósito de ter mais influência, ter um lugar maior, ter dinheiro, tá tudo muito ligado. E ele, então, me parece, tem ali um certo propósito político também, uma questão política. Ah, tudo é política. Tudo. A igreja sempre teve, né, aliada à política ao longo de sua história. Então, com certeza, ele não dá, como é que se fala? Não dá não dá ponto sem nó. Entendeu? Ele sabe muito bem o que falar, pra quem falar e o que isso vai gerar. Ele não é nenhum inocente. Então ele foca muito nisso. Porque assim, uma vez ou outra ele falar, por exemplo, sobre a questão da homossexualidade nos sermões é uma coisa. Agora ele acha um pretexto pra gerar o contexto pra que sempre ele fale de questões morais. Não é no mínimo curioso? Talvez por uma visão de alguma corrente da psicologia, quando a pessoa foca muito nessa questão da moral sexual, de uma maneira condenatória, de uma maneira extremista, de uma maneira a usar esse tipo de discurso, é porque ela tem que olhar pra si e tratar suas próprias questões. Você não vai achar um sermão e uma homilia do Frei Gilson falando das inúmeras situações de abuso sexual dentro da igreja. Você não vai achar o Frei Gilson comentando, por exemplo, as várias séries que agora tem no serviço de plataforma de streaming, falando, uma delas falando, por exemplo, do padre Maciel Maciel, que é um padre que abusou de mais de 70 seminaristas dentro de sua congregação, e que a igreja tenta esconder, e que o Papa João Paulo II sabia de tudo. Você não vê o Frei Gilson questionando isso. Você não vê o Frei Gilson falando sobre sua própria casa. Ele tenta falar do mundo, das pessoas. O mundo é assim, as pessoas são assim, fazem isso, vão pro inferno. Ele tem essas falas de, o fulano vai pro inferno. Se o inferno existir, ele tem tanta certeza assim que ele não vai ser um que vai estar lá. Provavelmente seja um que esteja lá recebendo as pessoas também, porque
Enfim, eles têm telhados de vidro. Exatamente, Se o inferno existir, uma galera vai se encontrar lá. Não é uma galera e não são dos acusados, mas sim dos acusadores, eu acredito. Eu não estou dizendo que todos os padres de todas as igrejas de todo mundo vivem do mesmo jeito. Eu estou falando da minha experiência. E falar da minha experiência, falar do que eu vivi, não deslegitima alguém que viveu algo diferente de mim. Agora, eu não posso negar a minha história só pra te agradar. Ou porque você não viu e não viveu isso, não significa que eu não vivi e não vi. Eu não tenho nenhum motivo de estar dando a cara a tapa, me expondo dessa forma pra criar fantasias, tudo do zero. Eu estou falando da minha história, eu sei que ela é excêntrica, eu sei que ela é curiosa e eu sei que ela pode ser até motivo de escândalo pra você. Agora, você não ter vivido isso, você não ter visto, não significa que alguém não viveu, que uma criança e um adolescente pobre não viveu. E essa não é só a minha história. Pra quem quiser, dá um Google, fazer uma pesquisa séria. Na bibliografia do meu livro tem mais, eu acho, de 100 livros indicados. Aqui no Brasil, o meu foi o primeiro a falar desse tema. Mas ao redor do mundo, várias pessoas escreveram sobre isso. Nos Estados Unidos tem mais de 20 livros sobre os padres gays. Na Austrália tem, na Itália, na Alemanha, vários países tem o Martel, Frederic Martel, no Armário do Vaticano, que é francês. Então aqui no Brasil eu fui o primeiro. Ainda bem, mas só foi para abrir a porta. Significa que eu estou com toda a verdade? Significa que eu sei responder sobre tudo? Não. Significa que nesse momento foi o que eu consegui fazer da melhor forma. Mas um tema tão complexo e delicado como esse, a gente não tem respostas prontas para tudo. A gente está pesquisando, estudando. Isso é o papel da ciência, né? Da pesquisa. É algo sempre vivo, sempre em movimento. Não tem uma resposta fechada para tudo. Então, agradeço a oportunidade por tratar desse tema tão delicado, que muito mais do que estar aqui por audiência ou algo do tipo, eu estou pela questão desse debate ser necessário. É só uma porta de entrada para debater a sexualidade dos homens da igreja. A igreja sempre debateu a sexualidade de todo mundo. O Frei Gilson, por exemplo, aponta o dedo para dizer que os gays vão pro inferno. Mas agora eu quero fazer o contrário. Eu quero debater a sexualidade dos homens da igreja. Eu falava isso no começo, agora eu já estou debatendo. E que isso seja só uma abertura pra gente debater de outras coisas. Pra tornar o mundo pior? Pra as pessoas se odiarem? Não. Pra gente falar das coisas com naturalidade. Pro sexo deixar de ser um tabu, de ser um medo. Sabe? As pessoas hoje em dia às vezes se contaminam com uma IST por falta de informação. A igreja já chegou ao absurdo de proibir as pessoas em países africanos de usarem camisinha. Não tinha prevenção. Então, às vezes, é uma questão de saúde mental, de saúde física, de saúde pública. Então, aqui é só a ponta do iceberg, é só a abertura para um debate que ele é muito maior que eu. Eu não sou nada, eu só tô oferecendo a minha cabeça numa bandeja. Com certeza você assistiu esse corte se perguntando, meu Deus, mas onde esse cara conseguiu essa camisa tão legal? A minha apoiadora, a minha camisaria preferida é a Learte. Você tá vendo aí na tua tela agora o contato da loja Learte. Entre em contato agora mesmo com a loja Learte e solicite ali faça a compra da tua camisa na Learte. São estampas assim das mais variadas, todas muito divertidas. Você viu nesse vídeo algumas dessas camisas, hein? Então ficou vontade de ter uma camisa igual a minha? Entre em contato agora mesmo com a Learte, aqui no Ponto de Ironia. Valeu! E deixa eu te contar, para você fazer a sua compra, usando o cupom DVD Castilho, você tem 10% de desconto. Legal!